Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Mentor. E olha só, eu tô muito feliz mesmo, porque essa aula aqui mexe com um dos assuntos que talvez eu mais goste de todos relacionados a concurso e a estudo para concurso público, que é memorização. Então a gente vai falar nessa aula sobre memorização e eu sou apaixonado por esse tema, porque se você domina a memorização, seu estudo fica muito mais fácil. Você vai precisar estudar muito menos e vai acertar muito mais questão. E a técnica que eu vou passar aqui para vocês hoje é a técnica que me fez ficar em segundo colocado no concurso da Polícia Federal, entre mais de 93 mil concorrentes. Então se liga, porque no final dessa aula você vai ter um estudo completamente diferente do que você fazia e isso pode ser a diferença para sua aprovação, para você mudar de vida e conquistar o seu sonho. Mas olha só, antes da gente começar, imagina você aí o seguinte, imagina que você fosse um super-herói e você tivesse um superpoder. Só que não é qualquer superpoder não, é um superpoder relacionado a concurso, de você nunca mais esquecer aquilo que você aprende. Então você vai lá, assiste uma aula, acabou. Nunca mais precisa revisar aquilo. Nunca mais vai te dar um branco em uma questão. Você não vai precisar decorar mais nada. Aquelas fórmulas, as penas do crime, aquelas 1.500 páginas de PDF que você tem para ler, você não vai precisar nunca mais voltar nelas. Que bom seria ter esse superpoder, né? Pois aqui, nessa aula, você vai desenvolver esse superpoder. Tá, eu dei uma leve exagerada aí, né? Claro que você vai ter que revisar o conteúdo ainda que você estudou, isso é óbvio, mas vai ficar muito mais fácil, você vai se lembrar da matéria com muito mais facilidade, você vai ter que revisar muito menos, você vai acertar muito mais questões, vai precisar gastar menos tempo estudando para você ter uma performance maior. Olha só, deixa eu contar um segredo para você. Eu mesmo, desde moleque, tinha uma memória muito ruim, não só nos estudos, mas na vida mesmo. Então eu não guardava, ainda não guardo o nome de ninguém que eu conheço, tenho dificuldade. Eu não guardo data de aniversário, de familiar, de namorada, né? Isso sempre dá briga. Quanto mais eu conseguir decorar aí a pena de um crime, um prazo ou um artigo do inciso de uma lei. Então quando eu entrei para o mundo dos concursos e percebi aquela porrada, aquela enxurrada de informação que eu ia ter que memorizar, eu fiquei com muito medo, eu achei que eu não ia ser capaz de memorizar tudo aquilo. Mas eu sabia que eu precisava. E se você quer passar na PF ou na PRF, você vai sim precisar memorizar muita informação. Você já chegou a dar uma olhada no seu edital, o volume, a quantidade de matéria, de assunto por matéria que cai para você? Um edital de um concurso desse, você tem mais de 5.000 páginas de PDF para ler. Você tem mais de 400, 500 horas de videoaula para assistir. E cada minuto dessas aulas, cada página desses PDFs, o professor te traz mais e mais conteúdo e mais informação para você memorizar. Cara, é praticamente impossível, praticamente não, é impossível memorizar tudo isso sem técnica. E a técnica que eu vou te passar aqui, você vai conseguir memorizar tudo, você vai arrebentar a sua concorrência, que nem eu fiz. E olha só, cursinho nenhum vai te passar isso aqui que a gente passa para vocês. Então aproveita aí, senta na cadeira direito, pega um papel, uma caneta e anota tudo que a gente vai falar para vocês. Primeiro erro que a grande maioria dos concurseiros comete. Você já deve ter ouvido falar por aí, alguns professores ou até esses coaches aí da internet, que para você memorizar a informação é só você repeti-la várias e várias vezes. Tem um monte de professor aí que fala que revisão é repetição, repetição e repetição. E aí vai lá o aluno inexperiente, o concurseiro, ele ouve o professor falar alguma coisa, né, na aula e ele fica repetindo aquilo no cérebro dele várias e várias vezes, achando que magicamente o cérebro dele vai memorizar aquela informação. Só que não é assim que funciona não, você até consegue memorizar uma ou outra informação no curto prazo, se você ficar repetindo aquilo 1000 vezes, né? Então alguém fala para você memorizar um número de telefone, sei lá, aí você fica repetindo aquele número, 3214-8839, 3214-8839, 3214-8839. A curto prazo você até consegue memorizar, mas vai passar um tempo, uma semana, 2 semanas, você não vai conseguir mais lembrar desse número. E outra, você vai gastar muito tempo repetindo esse negócio. Isso acontece porque se aquela informação que você está tentando memorizar não tem uma lógica, não tem um propósito, não tem um sentido para o seu cérebro, ele acha que não vale memorizar. Ele fala, para que eu vou memorizar esse negócio se não significa nada para mim? Então não é simplesmente repetindo a informação que você vai memorizar, não.
Você precisa memorizar com técnica. E agora eu vou te passar a técnica. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Lembra do seu edital? Aquela lista de tudo que cai para você? Pois é, a grande maioria daquelas coisas, 70%, 80% daquela lista, você não precisa decorar não. Você precisa só entender. A maior parte das informações são conceitos. E o que é um conceito? É algo que, uma vez que você entende, que faz sentido para você, que você entende a lógica por trás, você nunca mais esquece. Quer um exemplo real do seu estudo? Na matéria aí de direito constitucional. Você tem lá na Constituição Federal, você tem as cláusulas pétreas. Essa informação é um conceito. Basta você entender esse nominho. O que significa cláusula pétrea? Por que tem esse nome? Pétrea vem de pedra. São as cláusulas que estão escritas em pedra. E aquilo que é escrito em pedra, você não pode apagar, você não pode suprimir. Você só pode escrever mais na pedra se você quiser, mas nunca apagar o que já está escrito. E pronto, acabou. Você entendeu aquele nominho. Você entendeu que pétrea vem de pedra e você praticamente não precisa mais decorar. Muitos estudantes, ouvem na sala de aula, cláusula pétrea é aquilo que não pode ser suprimida. E aí ele não entende, ele não para raciocinar aquele negócio e ele fica achando que a repetição vai fazer ele decorar a informação. Então ele fica lá, cláusula pétrea não pode ser suprimida, cláusula pétrea não pode ser suprimida, cláusula pétrea não pode ser suprimida. E ele repete esse negócio 20, 30 vezes, até consegue decorar ali a curto prazo, mas depois de 2, 3 semanas, acabou, dá branco, porque não tem sentido, não tem uma lógica. O cérebro simplesmente descarta aquela informação. Então olha só, o primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer quando for assistir uma aula, quando for aprender algo novo, é tentar buscar o sentido por trás da informação. É você tentar encontrar a lógica, é você se perguntar por quê? Por quê? Porque de tudo que o professor te passar. Então, por exemplo, você está tendo uma aula lá de teclas de atalho do Microsoft Office, do seu computador, e o professor fala que Ctrl+N aplica o negrito em uma palavra. E você se pergunta, Ctrl+N por quê? Por que Ctrl+N? E logo você vai achar rapidinho a lógica, N de negrito. Ou no direito penal, você tem a tentativa, quando alguém tenta cometer um crime, por exemplo, um assassinato, você tem a tentativa vermelha ou cruenta, quando produz um resultado no objeto material. E a tentativa incruenta ou branca quando não produz um resultado no objeto material. Aí o estudante, aquele estudante iniciante, ele fica tentando decorar. Cruenta, vermelha, produz resultado material. Incruenta, branca, não produz. E aí a chance de se confundir é muito fácil. Mas se você se perguntar, por quê? Por que cruenta? Por que vermelha? Logo, rapidinho você acha o porquê, Quando você vai lá e tenta assassinar alguém, por exemplo, nossa, Bruno, como assim você tenta assassinar? Pois é, quando um bandido aí tenta assassinar alguém, ele dá um tiro e esse tiro atinge a pessoa, o que acontece? Sai sangue. Esse sangue é vermelho, sangue vermelho lembra carne crua. Então, tentativa vermelha, cruenta, quando atinge o alvo. E aí, lógico, o oposto, incruenta, não crua, branca, quando não atinge o alvo. Então, sempre que você se deparar com uma informação, que o professor te explicar algo, pergunte-se, por quê? Da onde vem isso? E olha só, eu te falei que praticamente 70%, 80% do seu edital é composto por conceitos. Essas informações que têm lógica, têm um sentido por trás, que você tem que se perguntar o porquê. E quando você aprende, você nunca mais esquece. Ou quase nunca mais esquece. E o resto? E os outros 20, 30%? Tem informação que não tem lógica por trás. Não tem sentido. Alguém simplesmente inventou aquilo do nada. E essas são os tais fatos. Quer um exemplo de fato? A pena de um crime. Por exemplo, o crime de furto que tem a pena de 1 a 4 anos. Mas por quê? Você se pergunta, por que é de 1 a 4 anos? Você não encontra uma resposta. Simplesmente porque o legislador assim decidiu. Ou um prazo aí para você concluir um inquérito de 30 dias. Por que 30 dias? Quem inventou isso? Qual a lógica? Sei lá, não tem lógica. E aí, como é que eu decoro esse negócio então? Como que eu decoro os fatos? Ah, agora sim, Bruno. Repetindo 1000 vezes? Não.
Ainda não. Eu te falei que a repetição, repetição, repetição sem técnica é burra. Não adianta, não vai fazer você decorar as informações. A gente tem que jogar com inteligência para a gente destruir a nossa concorrência. E quando a gente fala jogar com inteligência, a gente tem que aprender com os melhores. Existe uma técnica que os campeões de memorização usam nos seus torneios para decorar praticamente tudo o que eles quiserem. Você tem problema aí para decorar a pena de um crime? Pois é, o campeão de memorização, tal do Alex Mullen, ele consegue, com 5 minutos, decorar uma sequência de numeração de 550 dígitos com uma simples técnica. Como é que ele consegue isso? Me parece humanamente impossível. E que técnica é essa? É uma técnica muito antiga e conhecida, que consiste em você associar informações novas com informações já existentes. E o que nós do Mentor fazemos? A gente pega essa técnica, copia deles, rouba deles e adapta completamente para o mundo dos concursos, para a gente aplicar aí nas matérias de direito, em matemática, em contabilidade, em raciocínio lógico, em leis de trânsito. E assim a gente cria a técnica do MPA, memorização por associação. E eu posso te dizer e te garantir, muitos dos nossos alunos foram aprovados na PF, na PRF, na Polícia Civil do Distrito Federal, várias outras polícias, graças a essa técnica. E é por isso que eu amo essa porra. Adoro de paixão esse negócio, porque eu usava muito. E olha só, a gente inclusive está montando uma lista de espera para nossa próxima turma de mentoria. Eu vou colocar o link aí embaixo desse vídeo. Aproveita para você se inscrever, que a gente sempre dá bônus, desconto, condições especiais para quem está na lista de espera. Enfim, sem mais lá, vamos aí a tal da técnica MPA, memorização por associação. Ponto 1. Lembra que a gente falou aí para você que quando você estiver recebendo uma nova informação, o professor estiver te dando uma aula, você tem que se perguntar o porquê. Por que disso? Por que daquilo? De onde que veio esse nome? Quem inventou isso? Qual que é a lógica por trás? E se aquela informação não tiver um porquê, não tiver uma lógica, ou se até tiver, só que você não tiver conseguido encontrar, crie você uma lógica para ela. Deixa eu te dar um exemplo aí, por exemplo, lá no Microsoft Word, né? A gente falou que o Ctrl+N aplica o negrito numa palavra, o Ctrl+S aplica um sublinhado, mas o Ctrl+B salva o documento. E aí você fica tentando se perguntar, Ctrl+B por quê? Por que B? Salvar? Não, a segunda letra é A. Não, de onde veio esse B? E aí você não acha o sentido, cria um sentido. Então B de backup. Por exemplo, você faz um backup do documento, você salva o documento, pronto, acabou. Você nunca mais esquece. Eu não sei se esse é o sentido por trás daquilo ou não, mas agora aquilo faz sentido para mim e a chance de eu esquecer é muito menor. Opção número 2, você pode também encaixar a inicial daquela informação que você está aprendendo em uma palavra. Por exemplo, Ctrl+J é para você abrir a aba de downloads aí do seu computador. E aí você pensa, J, downloads? Putz, não tô achando sentido. Põe um J aí no final. Download. Pronto. Então sempre que eu falava downloads na minha vida, eu falava download, para nunca mais esquecer do Ctrl+J abrir, né, aí a aba de downloads. Outro exemplo, se você quer trabalhar na PF e gosta muito de armas, talvez você vá para o Sinarme, que é o Sistema Nacional de Armas. E quando você vai estudar sobre o Sinarme, você vai ver que ele informa, intermedia e identifica armas, né? E aí você fala assim, pô, como que eu vou lembrar que o Sinarme faz essas coisas? Pega o inicial aí, Sinarme, IN, informa, intermedia, identifica. Pronto, você associa as características com a palavrinha ou algumas letras da palavrinha e nunca mais esquece a informação, porque aquelas informações, as características estão dentro da palavra. Que é um outro exemplo agora do direito administrativo, quando a gente fala de organização da administração pública, como que ela se organiza. E aí você tem lá a desconcentração, que é quando a administração pública cria órgãos, e você tem a descentralização, que é quando a administração pública cria entidades. E aí, né, a pessoa mais inexperiente fica tentando repetir, né? Então, desconcentração cria órgão, desconcentração cria órgão, descentralização cria entidade, descentralização cria entidade. E aí vai lá na hora, ele se confunde, ele esquece e acaba errando. Mas se você for ver a palavrinha desconcentração, C-O, cria órgão, e descentralização, C-O, ENT, sente, cria entidade. A informação, ela tá dentro da palavrinha. E quando você acha isso, você nunca mais esquece.
Terceira forma de você fazer a memorização por associação. Quando você tem várias palavras ou características para você decorar, você pode criar uma historinha com elas. Então, imagina aí 5 palavras aleatórias: gato, escada, banana, azul e ambulância. Como que eu faço para decorar essas 5 palavras? É só criar uma historinha com elas. Então pensa aí, um gato estava caminhando próximo à escada, escorregou numa casca de banana azul, caiu da escada e teve que ser levado de ambulância para um hospital. Nossa, Bruno, que trágico. Pois é uma história boba, ridícula, mas você transforma 5 informações, 5 palavras que você tinha que decorar em uma historinha. Eu fiz isso quando eu tive que estudar a história do Brasil e a gente tinha lá uma porrada de aula. Eram quase 500 páginas do PDF que falavam lá sobre os presidentes, todos os presidentes do Brasil, e quais foram os principais feitos deles. E eu falei assim, caralho, nunca vou decorar essa porra, impossível. Só que aí eu criei uma historinha com todos eles, meio que tudo que eles foram fazendo ao longo dos anos, né, do nosso país. E eu simplesmente resumi uma porrada de página do meu caderno, talvez umas 30 páginas de um caderno, em uma única historinha. Meu concorrente ia ter que gastar semanas para revisar uma vez aquele tanto de informação. Eu conseguia revisar a historinha 3, 4 vezes em um dia. Quem que vai melhor na prova? Quarta forma de você memorizar melhor é você associar a informação a uma imagem. Então eu lembro que em direito penal, né, a gente tinha a interceptação telefônica e ela tinha um prazo de 15 dias. Cara, eu errei isso na prova, eu errei isso nos simulados aí umas 2, 3 vezes, que eu confundi os prazos de tudo, tem prazo de 5, 10, 15, 20, 30 dias, né? Muito prazo. Eu percebi que eu ia precisar criar uma associação ali. E eu lembrei, não sei se é da sua época ou não, existia a companhia telefônica, né? E ela tinha um mascote, um mascotinho, né? E o mascote dele era o Super 15, né? Vou botar ele aí na tela. Olha aí o Super 15, que bonitão. E eu lembrei do Super 15, associei o prazo da interceptação telefônica ao boneco do Super 15, né, que é 15 dias, e nunca mais esqueci, nunca mais precisei revisar. Você pode pegar outras palavrinhas também para você criar uma história e associar essa história a uma imagem. Então você tem aí, por exemplo, cavalo, todinho, pirulito, revólver e elefante. Como que você associa isso? Ao invés de se associar a uma história, associa a uma imagem. Imagina aí, em cima de um cavalo, um cara com um todinho numa mão, um revólver em outro, apontando ali para um elefante tomando um pirulito. Eu sei, é ridículo isso aí, mas justamente por ser ridículo é mais fácil de você memorizar. Se você desenha isso 1, 2 vezes, você sempre vai se lembrar desse desenho que você fez. Eu fiz isso para direito constitucional, né? Você tem lá os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Você tem o sistema de governo presidencialista. Como que eu fiz para lembrar disso? Sistema de governo, SIGO, presidente. Então eu desenhei alguém seguindo o presidente. Peguei as iniciais da informação e criei uma historinha e desenhei isso. A forma de governo republicana, FO de forma, GO de governo, fogo na república. Coloquei uma imagem de uma república estudantil pegando fogo. Então desenhos são sim uma ótima forma de você criar associações. Outra forma que você pode fazer também é associar informações novas a informações que você já conhece, já existentes. Por exemplo, eu falei no começo dessa aula que eu tenho dificuldade para memorizar nome de pessoas. Então eu vou lá, eu conheço um Vinícius na rua, ele me cumprimenta, né? Ô, prazer, Bruno, prazer, Vinícius. E no dia seguinte eu já não lembro o nome do cara. No dia seguinte não, 1 minuto depois eu já não lembro o nome do cara. Então o que eu faço? Eu tento associar o nome dessa pessoa ao nome de um Vinícius que eu já conheço. Como, por exemplo, o nosso aluno Vinícius Debs, que foi aprovado na PF com 18 anos de idade, 8 meses estudando. E muito provavelmente você já usou essa técnica para memorizar nome de pessoas também. Outra forma de memorização por associação muito conhecida, que os professores passam nas aulas aí, você provavelmente já viu, é você pegar as iniciais daquelas informações que você tem que decorar e criar uma nova palavrinha. Por exemplo, os princípios da administração pública, o tal do LIMPER, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou o tal do SOCIDIVAPLU, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Mas você não precisa ficar esperando o professor passar isso não, você mesmo pode criar essa associação, criar novas palavrinhas que agrupem várias informações. E melhor ainda é quando você faz uma imagem disso. Eu para memorizar as coisas, eu sou muito visual.
Eu não, né? Nós seres humanos como um todo. Então eu gostava muito de fazer desenhinhos. Eu lembro que quando eu aprendi lá as características da Constituição Federal, que é dogmática, formal, escrita rígida, analítica e promulgada, eu tentei ficar repetindo isso na minha cabeça, né? Dogmática, formal, escrita rígida, analítica, promulgada, repetindo aquele negócio várias e várias vezes e percebi que eu ia fazer questão, eu sempre esquecia. Sempre esqueci, né? O negócio não dava certo. Então o que eu fiz? Eu desenhei essas informações. Fiz um dog de dogmática, todo formal, aí com uma gravatinha, com uma escrita rígida. Olha como a escrita dele é rígida no papel aí. E uma plaquinha na frente dele escrito analista de analítica e profissional, aí, né, de promulgada. E pronto, eu tenho as 6 características da Constituição Federal e um desenho engraçadinho do dog aí. Eu nunca mais esqueci essa porra na minha vida inteira. Olha só, fazem 5, 6 anos que eu não estudo mais para concurso e ainda lembro de todas essas informações. Agora, imagina todos os assuntos de todas as matérias desse jeito. Tudo que você estudar, você usar a técnica do MPA, memorização por associação. Você com certeza vai precisar revisar muito menos, você com certeza vai dar muito menos branco na sua prova, com certeza você vai tirar uma nota muito maior. E é justamente essa estratégia que eu utilizei. Eu não esqueci de mais nada, eu lembrava do meu caderno inteiro, eu conseguia reescrever o meu caderno inteiro, de cabeça se eu quisesse. Eu construí o superpoder da memória infalível. E por isso, eu, que era burro, eu era esquecido, eu fui aprovado em 2º lugar num dos concursos mais concorridos da história de carreira policial. Então olha só, a próxima vez que você se deparar com uma informação, que o professor te ensinar algo, lembra, primeiro, sempre pergunta o porquê daquilo, tenta achar o sentido daquela informação. E se você não achar, ou se ela não tiver, cria você mesmo o próprio sentido. Cria alguma associação com aquela informação para você nunca mais esquecer ela. Essa técnica e muitas outras a gente desenvolve nos nossos alunos da nossa mentoria, no plano da aprovação PF-PRF. E essa aqui é só uma das técnicas que você pode desenvolver para revolucionar completamente seu estudo. E é por isso que eu sou apaixonado por essa porra aí de técnicas de estudo, porque isso muda vidas, cara. Eu odiava estudar, odiava com todas as forças a minha vida inteira, sempre fugi disso. E agora que eu aprendi realmente a estudar, eu comecei a ver resultado na minha vida. Foi aprovado nas cabeças, eu mudei completamente a minha vida. Hoje eu trabalho com o que eu amo, eu mudei completamente a questão da qualidade de vida, minha renda triplicou. E tudo isso graças ao estudo. É só o estudo que transforma a nossa vida. E a gente tem que valorizar estudar com qualidade, estudar de forma inteligente e não à la caralha que nem a gente fez a vida inteira, porque ninguém ensinou a gente a estudar. Então é isso, se você também acredita nessas palavras que eu falei, vem fazer parte da nossa turma de mentoria que eu tenho certeza que vai transformar completamente a sua forma de estudar e vai te ajudar e muito a você a conquistar a sua aprovação e mudar a sua vida também. O link está aqui embaixo desse vídeo, é só clicar, é muito simples para você se inscrever e eu espero muito te ter como aluno meu e do meu parceiro Pedro Cook na nossa próxima turma de mentoria. Beleza? Agradeço profundamente, brigadão por estar presente nessa aula, espero poder ter ajudado vocês e a gente se vê aí no plano da aprovação. Valeu galera, um abraço!